Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Nós temos um texto aqui interessante, porque muitas vezes as pessoas se sentem desamparadas por Deus. E nós vamos ver aqui que Jesus também teve um momento que ele sentiu assim, também. Então é isso que nós vamos colocar aqui, que fala assim: Pai, por que me desamparastes? Não é? Está em Mateus 27, 45 a 50, que fala: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabatani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam vindo diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Não é? Então nós temos aqui: Deus meu, por que me desamparastes? Esta foi a última fala de Jesus antes de entregar o seu Espírito ao Pai. Esse talvez seja o momento de vivenciar a última e maior dor, o distanciamento, o abandono do Pai. Este é o fim da via dolorosa que começa no Monte das Oliveiras e também determina o fim de todo sacrifício e processo para a redenção. Podemos destacar nessa trajetória as etapas de purificação através do sangue. Então o Senhor Jesus, ele declarou ali uma coisa aqui também, porque o pecado de toda a humanidade foi sobre os ombros de Jesus ali. Ele levou sobre si todos os pecados, não é? Eu queria até deixar uma história aqui hoje, que uma pessoa no meu Face mandou para mim, chama Aline Osório, um abraço para você e Aline, que eu achei muito interessante. E quando eu estava lendo o tema hoje de manhã, eu falei assim: gente, encaixa dentro desse tema, que muitas vezes nós precisamos de ver aquilo que Deus tem para nós. Uma certa senhora, o filho estava nadando no rio, e quando ela olhou, ela viu um jacaré saindo da praia e indo atrás desse filho dela. E ela correu e gritou para o filho: olha o jacaré, e ele vem nadando. E quando ele vem nadando, o jacaré agarrou os pés dele. E ela agarrou os braços dele para tirar ele da boca do jacaré. E ela puxou ao ponto das unhas dela enfiarem no braço dele. E via passando um caçador e ele atirou no jacaré, o jacaré morreu. E o menino, ela conseguiu tirar o menino. Quando ela estava no hospital, chegou um repórter e perguntou a ele assim: você machucou muito os pés? Ele falou assim: não estou muito preocupado com os meus pés, não. Mas o que mais me alegrou foi a marca da minha mãe nos meus braços, as unhas, porque minha mãe lutou para me tirar da boca do jacaré. E ela conseguiu, de uma forma, me arrancar. E as marcas dela ficaram no meu braço. O Senhor Deus, esse Pai aqui, Ele está hoje tirando você da boca de um jacaré. E muitas vezes pode ficar algumas marcas em você, dessa arrancada de Deus. Mas são marcas que vão marcar mesmo o livramento que Deus te deu. Muitas vezes, quantos livramentos Deus tem te dado? E você reclama: não, saí machucado de alguma forma e tudo. Olha, isso é Deus te arrancando. E hoje nós vamos falar sobre isso aqui. Pai, por que me desamparaste? Deus não te desampara. Isso é Amém. Bom desafio para nós hoje. Hoje. Mas é muito interessante, Guerra, porque em nenhum momento Jesus reclamou. Sim. Então, como o próprio texto diz, como ovelha muda. E a ovelha realmente, quando ela vai para o sacrifício, ela vai e ela
não abre a boca. Então assim foi com Jesus. Jesus em nenhum momento ele reclamou, ele falou da dor que ele estava sentindo, e em nenhum momento ele abriu a sua boca, ele amaldiçoou, ou ele falou qualquer coisa que desse a entender de que ele estava sofrendo ou que aquilo que ele estava vivendo era algo que estava trazendo sobre ele qualquer dor ou qualquer manifestação de descontentamento, né? Ele, claro, não estava rindo porque ele estava sofrendo, as dores eram reais, a agonia ela era real, tudo aquilo que ele estava vivendo e sentindo na sua própria carne, né, e na sua própria alma, mas em nenhum momento ele reclama. O único momento em que ele reclama é exatamente esse momento, quando o Pai se distancia dele. Nós vamos falar isso um pouquinho mais na frente, mas eu queria deixar isso de uma maneira muito clara, conforme até o que o Guerra já comentou. Os pecados de todos nós estavam sendo colocados sobre ele. Então nós vamos ver o que levou Deus a virar as costas para Jesus, o que levou o Pai a virar as costas para o Filho. Não foi só para que nós pudéssemos, através desse momento de abandono, desse momento de rejeição, viver a cura do abandono que muitos de nós passamos por ela, né? Então, a legitimidade de Jesus em curar o abandono, a ausência do Pai, a falta da paternidade que nesse momento ele sentiu, né? Está estabelecido aí. Todas as nossas enfermidades e também as nossas dores, inclusive as dores das nossas almas, Jesus pode curar, porque ele viveu cada uma delas, nem que seja por um breve espaço de tempo como esse, onde ele experimentou o abandono do Pai, o desamparo do Pai. E muitos, eu sei que muitos que estão nos ouvindo hoje, agora, também vivenciaram isso, esse abandono do Pai, né? Essa situação de ter sido rejeitado ou de ver os pais de alguma maneira virar as costas. Mas olha, Cristo viveu isso para que você, através dele, recebesse a sua cura e a revelação da verdadeira paternidade. Amém. Né? Glória a Deus. Nós já temos várias participações aqui, Rogério. Tem algumas aqui muito interessantes. A pergunta aqui. Bom dia. Meu nome é Jane e sou de Brasília, Distrito Federal. Tenho uma dúvida a respeito de algumas histórias bíblicas, né, que se Jacó afirma que viu Deus face a face, como Deus fala para Moisés que ninguém pode ver o seu rosto e continuar vivo, não é? O Jane de Brasília, Distrito Federal. Ok. Essa é boa. Quando o texto diz que Jacó lutou com Deus, né? E ali ele lutou com Deus, e o fato de ver Deus face a face naquele momento de Jacó não significa que Deus veio de uma forma corpórea ou tomou uma forma humana ou se materializou diante de Jacó. Né? Jacó, ele lutou com Deus, mas aquela luta, o texto também diz que foi o anjo do Senhor que veio e lutou com Jacó. Então, Jacó lutou com Deus no sentido de que a luta e a visão que ele teve de Deus foi ver e contemplar a face de Deus. Nós temos outros textos, por exemplo, o texto de Isaías, quando Isaías, Isaías capítulo 6, ele está diante de Deus e aí ele vê a glória de Deus e ele vê a presença de Deus. Então, é esse simbolismo. Isaías esteve face a face com Deus? Sim, ele esteve face a face com Deus, diante do trono de Deus, mas isso não é necessariamente ver o rosto de Deus, no sentido que a gente tem a ideia de que um homem vendo outro homem, né? Então,
aí a ideia não é a ideia literal, né? Jacó, sim, ele lutou com Deus, mas a luta com Jacó não foi só no físico. No físico foi com o anjo do Senhor. A luta de Jacó com Deus, o próprio Deus, foi no seu interior. Exato. Quando ele reconhece que ele era Jacó. Quem ele realmente era. E essa luta que nós vivenciamos diante das coisas que Deus nos revela e da convicção de quem nós realmente somos, muitas vezes nós só entendemos isso quando nós estamos face a face com Deus, isto é, na presença de Deus. Isso não significa que eu estou vendo o rosto de Deus. Né? Mas eu estou me vendo, né? Sim. Exatamente. Como imagem e semelhança de Deus, exato. Eu olho para Ele e eu vejo quem eu realmente sou. E aí eu preciso confrontar essas áreas da minha vida. Sim. Ou permitir ser confrontado. Né? Nós temos uma outra pergunta que eu acho muito interessante. Bom dia, vocês que são homens, sujeitos a falhas, são uma bênção, imagine Jesus. Jesus se deu por nós sem merecermos nada, é verdade. Uma pergunta, por que o vinagre foi oferecido para ele na cruz? E não água, né? Quando ele pediu, estava com sede. A questão do vinagre, aí ele tem uma função até mesmo anestésica, né? Então, na hora que ele clama, eles colocam o vinagre, porque o vinagre ele tende a aliviar a dor. Então, uma das indicações que a gente tem é essa, que o vinagre foi colocado para aliviar a dor que ele provavelmente estava sentindo no único momento que ele reclamou. Acho que... Isso, não, é isso mesmo. E uma outra pergunta aqui, do Marcelo de Contagem, essa é para você, Guerra. Diz assim, bom dia, amados, sou Marcelo de Contagem. Gostaria de saber o significado de sonhar com a mãe que já faleceu e que chega em casa toda de branco pedindo água. E o outro é sonhar com um irmão, também já falecido, todo vestido de branco. Os dois sonhos, ambos são marido e mulher, né? A esposa, marido e mulher, a esposa sonha com a mãe e o marido com o irmão já falecido. A questão aí é que há uma dependência aí ainda, eles têm que... Mas não foi enterrado. Não foi enterrado. Eles têm que, tanto ela como ele, tem que liberar. Exato. Você entendeu? Então, aí eles vão ter que liberar isso aí. Há alguma marca ainda neles, ou de raiva, tá? Porque pode ainda estar machucado com as pessoas que morreram, está com ódio, ou com algum sentimento dentro deles e está sonhando. Uma situação não resolvida. Não né? resolvida. E que tem que se resolver. Tem que resolver, viu, Marcelo, né? Eu acho que porque, na realidade, se isso não acontecer, você vai continuar sonhando, tanto ambos, né? Porque, na realidade, dentro de vocês, eles estão vivos. Então, por isso que precisa ser enterrado das emoções, dos sentimentos de vocês e vocês poderem verdadeiramente, sabe, orar a respeito disso, entregando, sepultando eles, né? Por mais importante que eles foram, né? Na realidade, a morte ela é um processo traumático, mas nós precisamos verdadeiramente, sabe, fazer esse enterro, né, dos nossos sentimentos, o quanto que essa pessoa foi importante para a gente. Por isso, senão ele vai continuar, né, vivo dentro de você. Eu queria só ressaltar no sonho da questão da pessoa que chega em casa e pede água. Então, ter uma necessidade. Então, é como se você entendesse que a situação não foi resolvida e isso gerou uma necessidade nessa pessoa. Então, o seu sentimento é que ela tem uma necessidade e essa necessidade precisa ser suprida. Então, com certeza, é uma situação não resolvida. E dos dois, porque chegaram de branco, é porque neles foram resolvidos. Só está neles. Né? Só neles. E como que se somente eles poderiam resolver o problema né? Entendeu? Só são tá os neles, resolvedores de problemas da família, né? Meu nome é Jussara, moro em Birité, peço oração para minha família e para mim na minha área sentimental. Eu estou precisando muito, estou para casar,
mas estou passando uma luta travada. Nós vamos orar sim para que Deus possa capacitar você, né? Gostaria de pedir oração pela minha família, o DDD 21, Rio de Janeiro, ok? Gostaria de fazer um pedido de oração, me chamo Rosângela, meu esposo Fábio e meu pai Valdemir trabalham como motoristas de caminhão. E desde ontem, por volta daqui das 12 horas, não tenho mais notícia deles. Eles estão em Fortaleza, Ceará, para fazer uma descarga. Me encontro aflita e sem notícias. E em nome de Jesus, que essa notícia chegue rápido, viu? Para poder aquietar o seu coração. Mas lança sobre ele toda a vossa ansiedade, o Senhor, né? Lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Vamos ler mais um aqui. Amo esse programa Clínica da Alma, me edifica muito, cada dia um tema relevante. Deus abençoe vocês poderosamente. Ok. Observação, amei as cores fortes da camisa do pastor Guerra e do pastor Rogerinho. Pô, e a minha não? Por quê? É a sua Estou me gravata. sentindo rejeitado. Passar pela Clínica da Alma, né? Pode ir, a gente manda você preencher o questionário. Vou providenciar uma assim para o meu esposo, pastor Washington de Sá. Ok, a Sheila, esposa do pastor Washington. Um abraço, viu, Sheila? Obrigado aí, pela Sheila, sua audiência. Sheila. Abração no Washington, querer. Sheila, nós vamos falar com o Washington aí para comprar uma igualzinha a nossa, viu, Sheila? O Washington é uma benção, né? Glória a Deus. Vamos lá, Guerra. Rogério, nós temos aqui, na questão de destacar a trajetória, as etapas de purificação através do sangue. Então, o primeiro aqui, ele remiu a desobediência pelo suor do sangue no Getsêmani. Né? Lá foi aonde, né, houve uma guerra e tudo, onde Jesus ali passou um filme pela mente dele, né, do que ele ia passar dali para frente. Né? Então, nós temos aí que ele remiu isso. Né? Ele foi obediente ao Senhor ali. Sim. E se entregou, né, mesmo sabendo o que ia passar. Né? Você que está me assistindo aqui, se passasse um filme na sua mente, que você vai passar esse mês para frente, você ia voltar. Talvez você ia desistir, né? Então, né, por isso que o amanhã pertence ao Senhor, né, e não a nós. Mas Jesus sabia ali no Getsêmani o que viria para ele. Né? E nessa questão aqui de remir, ninguém melhor do que o pastor Jardim para, né, inclusive, dar uma destacada para nós. Essa questão no Getsêmani, nós fizemos um programa Sim. recentemente, exatamente com esse foco de Jesus ali no Getsêmani. Sim. Então, nós queremos destacar hoje a importância do sangue nesse processo de remissão, que é um processo de remissão que não está apenas concentrado na cruz. Sim. Porque não há remissão sem sangue, assim diz a palavra do Senhor. Então, todo o processo de remissão, e onde houve de alguma maneira o derramamento de sangue ou a liberação do sangue de Jesus, houve essa liberação, e isso foi registrado para nós através dos evangelhos, para que a gente pudesse realmente ver as coisas que foram remidas por esse sangue durante esse sacrifício. O sacrifício de Jesus, e vale a pena a gente repetir isso, o sacrifício de Jesus não está resumido apenas no ato da cruz, porque não houve a liberação ou derramamento de sangue somente na cruz. E esse é o princípio desse processo de remissão, onde ele vai remir toda a desobediência através da angústia em obedecer. Ele sofre, ele angustia, mas ele toma a decisão de obedecer. E quando ele faz isso, segundo o relato de Lucas, ele transpira sangue e esse sangue vem consumar o processo de remissão de toda a desobediência, ou da desobediência de todos os homens, desde Adão até o último homem. Graças a Deus. Nós temos aqui a participação do Sandoval de Açailândia, do Maranhão, mandou uma foto aqui. Estou acompanhando o seu programa, que Deus possa abençoar cada um que acompanha o programa, em nome de Jesus.
Amém. Deus abençoe. Obrigado aí pela sua audiência aí na Ceilândia. Maranhão. Glória a Deus. DDD 88. Bom dia. A paz do Senhor. Trio Parada Dura. Obrigado pelo carinho. Vocês são abençoados. Sei que não é o tema, mas queria tirar uma dúvida. Em Levítico 11:7 diz que é proibido comer carne de porco. Cláudio Juazeiro, Ceará. E aí, Rogério? É verdade. Levítico, e todo aquele que está debaixo da lei deve obedecer à lei, e realmente esse é um dos quesitos da lei, né? Mas foi estabelecido que não seria colocado o jugo da lei sobre aqueles que recebessem Jesus como seu Senhor e seu Salvador. É interessante porque dentro da história da igreja, e a história da igreja a gente vê o princípio dessa história no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos um grande concílio que foi feito com os apóstolos, onde tomou-se a decisão de que não colocaria um jugo sobre os gentios ou sobre aqueles que se convertessem ao Senhor Jesus, visto que não era possível ao homem cumprir toda a lei. Por isso foi necessário Jesus vir para cumprir a lei no nosso lugar. E ele, cumprindo a lei no nosso lugar, ele então abre as portas da graça para nós, para que nós vivêssemos mediante essa graça e não mediante a lei, porque os homens não tinham condições de cumprir a lei. Não há um justo, nenhum sequer, assim diz a palavra do Senhor. Então, foi estabelecido que haviam algumas coisas que deveriam ser observadas. E aí, comer carne de porco não está entre estas coisas. Lá fala em comer comidas sacrificadas aos ídolos, mas não comer a carne de porco. Paulo depois ele fala isso de uma maneira muito clara, não é? Quer comer, quer bebais, quer comais, quer bebais, coma e beba para a glória do Senhor. Não é? Não são estas coisas que devem ficar entre nós e Deus mais. Amém. Minha pergunta aqui lá de Curitiba, da Andréia, ela pergunta assim: paz a todos, tem uma pergunta. Jesus realmente desceu ao inferno e tomou as chaves das mãos do diabo? Olha, eu acredito porque está escrito, né? Então, ele realmente desceu, e Paulo também fala isso de uma maneira muito linda, né? Na carta aos Efésios, no capítulo 4, e ele fala que aquele que desceu é o mesmo que subiu, e quando ele subiu, ele levou cativo o cativeiro, e levando cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Ora, quem é aquele que desceu, senão o mesmo que subiu, não é? Então, Paulo fala isso de uma maneira tremenda em Efésios capítulo 4, e vale a pena ler de novo, que eu acho que vai inspirar você. Amém. Mais um aqui, oi, irmãos, DDD 33. A paz do Senhor, amo muito o programa, pois me ajuda muito. Sou cristã e mandei um zap aí, mas não consegui anotar o e-mail de retorno. Não é? Então, provavelmente é o e-mail da Clínica da Alma. Então, até já vou pedir para a nossa produção colocar, enquanto que eu falo aqui, o nosso e-mail para você anotar, tá bom? Não consegui anotar o e-mail. É porque eu fui casada há 8 anos e já me divorciei, pois o marido não assumiu o casamento, sempre me traiu, e ele mesmo saiu de casa e já está em outra. Preciso de força e orientação para sair dessa situação. É horrível. Ore e oriente-me, pois estou sofrendo muito. Ok, nós vamos orar. E aí, como você já está vendo o nosso e-mail, aí você pode enviar com um pouco mais de detalhes e riqueza de detalhes a respeito da situação que você está vivendo hoje, tá bom? E aí a gente vai poder responder e encaminhar para você, até mesmo te orientando em alguns aspectos, tá? A respeito agora dessa nova fase da sua vida, tá joia? Hoje nós temos aqui, remiu o princípio de autoridade pelo sangue na coroa de espinhos. Não é? Então foi ali o princípio de autoridade, né?
foi remido ali pelo sangue. O sangue, quando encaixou a coroa ali desceu o sangue também, que não foi fácil não, né? Jesus, ele... E foi colocado lá, Rei dos Reis, não é? Ele é o Rei dos Reis realmente. Então, essa autoridade pelo sangue, ela foi dada a Jesus. E Jesus fala que toda essa autoridade também foi dada a nós, né? A autoridade no mundo espiritual, a autoridade aqui em Cristo, nós temos autoridade para repreender demônios, para ministrar cura sobre enfermos, né? Nós temos essa autoridade, que foi essa autoridade aqui, né? Foi o princípio de autoridade, pelo sangue da coroa de espinhos. E é muito interessante, Guerra, como esse processo da coroa, ele não vem só remir o princípio de autoridade que foi quebrada quando o homem entregou essa autoridade por causa da desobediência, né, nas mãos de Satanás. Porque Deus, quando ele formou o homem, o abençoou, disse para que ele fosse fecundo, deu uma ordem para que ele exercesse domínio. Sim. Quando ele desobedece a Deus e ele, então, peca, ele passa esse domínio, que é o exercício da autoridade, para Satanás. Por isso que Satanás, lá em Mateus, quando ele tenta o Senhor Jesus, ele pode oferecer para Jesus os reinos desse mundo. Porque naquele momento, os reinos desse mundo estavam nas mãos dele, porque ele tinha esse domínio e essa autoridade sobre esses reinos que foram dados pelo homem a ele lá no Jardim do Éden. Agora, uma das coisas, ou uma das consequências, né, da desobediência de Adão lá, foi que a partir daí a terra produziu gardos e abrolhos, isto é, ela produziu espinhos. Então, hoje, né, a gente vira e fala, a rosa é linda, mas ela tem espinhos. Então, você pode ter certeza que lá no Éden ela só era linda, porque espinhos, que seriam os gardos e abrolhos, as ervas daninhas, elas passaram a existir na terra como consequência do pecado do homem. E aí, nesse processo de remissão, vem exatamente o sangue sobre estes espinhos, né, esses gardos e abrolhos, que tinha sido resultado de um ato de desobediência ou uma maldição, agora recebe o sangue sendo remido juntamente com o símbolo de autoridade e o símbolo de domínio e poder, que é a coroa. Então nós vamos ver o sangue aí sendo revelado como esse agente remidor de várias situações, como a gente quer discutir hoje. E outra delas é essa: autoridade, domínio e também a força e a natureza. O reino vegetal foi remido nesse momento. Com certeza. Nós temos aqui mais participações. Paz, pastores. Peço vossas orações a favor da nossa cidade de Paranaguá. Estamos passando por momentos difíceis, como este surto de dengue, onde muitos estão sendo atingidos, outros até entraram em óbito, né? Mas se esse povo clamar, né, e buscar ao nosso Deus, Ele nos ouvirá e irá repreender esse mal. Nos ajude em oração. É a Rosemar de Freitas. Ok, Rosemar, é verdade. Não está diferente aqui em Belo Horizonte também, viu? Eu sei que muitas outras cidades, no Brasil como um todo, né? Sabemos que algumas regiões estão mais do que outras, né? Mas com certeza precisamos orar sim. Minha avó assiste vocês todos os dias. O nome dela é Maria Borges. Ela gostaria de o senhor mandasse um abraço para ela. Dona Maria Borges, um abração para a senhora, viu? Prazer tê-la e nos assistindo aqui. O DDD é 77, né? Quem mandou foi o Davidson. Santa Maria da Vitória, na Bahia. A Bahia, um grande abraço aí, bichinho, né? Glória a Deus, amém. Obrigado pelo carinho de vocês. Graça e paz, pastores de excelências.
Meu nome é Elizabeth, sou pastora em Alta Floresta do Oeste, Rondônia. Uau, que bênção. É longe, hein? Mas é perto também, né? Amém. Pastores, amo assistir o programa Clínica da Alma. Tenho aprendido muito com vocês. Tenho um desejo grande no meu coração em trabalhar na área de cura interior. Já faço alguns atendimentos só com mulheres, mas nunca fiz cursos. Mas busco em leituras de livros, da Joyce Meyer, por exemplo, Bíblia, a oração. Gostaria de saber se para trabalhar nesta área precisa de um treinamento e de trabalho, e se o trabalho de cura interior e libertação andam juntos. Se é preciso fazer processo de libertação antes de fazer o trabalho de cura interior. É várias perguntas numa só, né? Então vamos aqui bem rapidinho. Gostaria de saber, para trabalhar nessa área, precisa de um treinamento. Olha, quanto mais nós formos melhor, assim, preparados, melhor ainda. Né? É importante, né? Todas as áreas que a gente entra, né, ou você se dispõe a servir o Senhor, é importante você, né, buscar capacitação. Não é? Então é óbvio que a gente tem que, assim, como chama isso, filtrar muitas coisas, né? Tem muita coisa hoje, graças a Deus, nas nossas livrarias de livros, de informações, experiências pessoais de pessoas que acabam escrevendo em livros. É assim, são coisas boas, né? Outras são muito boas, mas a gente tem que dar uma depurada, tá bom? Então, assim, eu sugiro que sim, você se prepare, né? Você se capacite, busque conhecimento, busque treinamento nessa área, mas a gente tem que sempre, depurar as informações em comparação com a palavra de Deus, para a gente poder, assim, ser excelente nessa parte, né? No sentido de você reter o que é bom, tá joia? E claro, o Espírito Santo nos capacita, nos ajuda a gente reter aquilo que é essencial. Ok, a segunda pergunta, o Rogerinho já está fazendo sinal para mim que está doido para falar. Espera. Se o trabalho de cura interior e libertação andam juntos, sim. Andam juntos, sim. Tá? Então, por quê? Porque você fazer o trabalho de cura interior, vai ter situações que você vai precisar da libertação. Muitas vezes vai ter casos de endemoniamento, vai ter casos, sabe, de opressão, sabe? E você precisa conhecer essa área, porque na realidade a ferida, muitas vezes ela é aberta, exposta na vida da pessoa, os demônios vão se aproveitar, vai se tornar uma brecha na vida dessa pessoa para justamente atrair essa questão demoníaca sobre a vida da pessoa, para fazer o quê? A pessoa ficar escrava, vivendo dentro de cativeiros. E aí os demônios vão fazer esse monitoramento nos cativeiros para a pessoa não sair deste lugar. E aí por isso que você precisa ter o conhecimento da área de libertação para poder essa pessoa ser totalmente livre. E a última pergunta, né, se é preciso fazer um processo de libertação antes de fazer o trabalho de cura interior. Assim, eu particularmente acho muito importante isso, né, porque você precisa passar por essa experiência para você poder ser um instrumento na vida de outros. Então, eu sugiro, eu gosto dessa ideia aqui na Clínica da Alma, eu sugiro, tem muitas pessoas que querem trabalhar conosco, né? Normalmente a gente encaminha para fazer a nossa escola de restauração, que é um curso, é um treinamento, né? Ao mesmo tempo que capacita aqueles chamados, também é um processo de uma autoavaliação, permitir ser, né, assim, se conhecer, ver se tem áreas que você precisa, sabe, ser ministrado ou ministrada. Eu acho muito importante para você então aí poder entrar nesse processo aí, ok? Então eu acho que eu respondi. Vai lá, Rogério, eu sei que você está doido para falar. Não, eu só queria lembrar que a gente tem a escola de restauração intensiva para exatamente ajudar essas pessoas que não moram muito próximos ou em Belo Horizonte. A nossa escola regular, ela funciona toda segunda e terça-feira, né? Então é uma escola feita em 3 módulos, cada módulo com 16 temas. Então cada módulo tem a duração de 8 semanas, porque nós temos aulas nas segundas e nas terças-feiras. Mas durante as férias de julho e as férias de
janeiro, nós temos feito essa escola de restauração, Isso mesmo. um módulo em 5 dias. Então, nós fazemos aquilo que demora 8 semanas, numa escola regular, nós fazemos em 5 dias, para dar oportunidade a pessoas como a senhora, que realmente tem esse desejo, esse chamado, e que seria muito difícil estar aqui durante 8 semanas, mas na graça do Senhor, e estar aqui conosco durante 5 dias é um bom motivo de oração, e a senhora poderia estar fazendo um módulo dessa escola, vendo como a escola funciona, vendo como o próprio ministério funciona, né? Tendo acesso a bibliografias que a gente tem e que a gente trabalha com elas. Então seria muito interessante. Ponha isso diante do Senhor e quem sabe a senhora vai estar conosco em julho fazendo o módulo 1 dessa escola. Né? E aí está aparecendo o nosso e-mail, né, os nossos contatos, para você poder, de repente, já ver essa questão de valores, como é que funciona, não é? E aí você se programar, né? Você que é de outro estado, a questão de deslocamento, passagem, não é? O hotel, caso você queira ficar, ou mesmo uma pousada. Ou talvez se você já tem até pessoas que você conhece que moram aqui em Belo Horizonte, né? Parentes e tudo, e já diminui bastante o custo, né? Joia? Fala, Guerra. Olha, nós temos aqui, remiu as enfermidades pelo sangue de suas pisaduras, e também remiu toda injustiça pelo sangue dos açoites, pois foi açoitado injustamente sem nenhuma condenação. Primeiro Isaías fala que pelas suas pisaduras nós somos sarados, né? Que é a cruz nos ombros de Jesus, que foram machucando até sangrar. Segundo, os açoites também. Ele foi injustamente. Nenhuma condenação havia para ele, né? E nenhuma condenação há para nós. Paulo fala que nenhuma condenação há se nós estamos em Cristo Jesus, porque ele foi açoitado injustamente. E pelas suas pisaduras nós somos sarados, né? Você é sarado pelas pisaduras de Jesus. E tudo é sangue, né? O sangue é que simboliza. O sangue é que nos traz essa libertação. O sangue é que vem nos remir do pecado, de toda, de enfermidade, de tudo. É o sangue de Jesus, não é? Guerra, essa questão, aí nós temos duas coisas. Primeiro, as pisaduras no sentido das feridas no próprio corpo. Sim. E essas feridas, elas vieram em todos os momentos. Não é? Com certeza. Elas vieram desde o momento em que a coroa de espinhos veio sobre a cabeça e rasgou o couro cabeludo, os açoites que ele recebeu, né? E as quedas que ele teve durante a trajetória até o monte onde ele seria crucificado, os cravos na sua carne, né, nas mãos. Então, todos esses momentos onde ele teve uma ferida física, veio estabelecer o princípio que estava escrito e claro em Isaías 53, que por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. Então, o sangue remindo a enfermidade e a dor do corpo, não é? A própria fadiga e cansaço do próprio corpo. Sim, com né? certeza. Porque ele caiu, porque muitas vezes ele já não estava mais em condições físicas de continuar caminhando por causa do peso e do fardo que ele estava carregando. Né? Então, isso é um outro aspecto interessante nesse processo de remissão. Nós vamos ver todas as consequências que o pecado trouxe, sendo remidas exatamente por um momento nessa trajetória de Jesus por causa desse sangue. Agora, chamando a atenção especificamente para esses açoites, né? Jesus ele foi açoitado antes mesmo de ter sido julgado. Ele não poderia, segundo as leis romanas, ter sido açoitado sem um julgamento. Não é? Então, naquele momento, toda injustiça estava sendo remida, porque o sangue foi
derramado exatamente por causa de uma atitude de injustiça. Então, nós temos aí a remissão tanto das dores e das enfermidades, como também da injustiça através do sangue. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.